Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Uma boa semana para todos. Nós temos nesta semana a nossa quarta semana do tempo pascal, recordando que o tempo pascal é o tempo mais longo no calendário litúrgico da igreja. Então, nós temos a quaresma, que dura aí cerca de 40 dias, o tempo pascal dura 50 dias, vai até a solenidade de Pentecostes, que veio do nome de 50. O tempo mais longo, precisamente, entre os tempos fortes, porque o tempo comum é aquele mais longo entre todos, 33, 34 semanas, mas o tempo forte é o tempo pascal. Nós percorremos deste tempo pascal todo o livro dos Atos dos Apóstolos. E nesse tempo nós começamos, não exatamente no início do tempo pascal, nós começamos a ler o Evangelho de São João, o evangelista do tempo forte, e estamos percorrendo este texto, lendo aquilo que nós não lemos antes, aquilo que já lemos na Semana Santa, que lemos em outro momento, nós não vamos repetir. Mas esse é o calendário da igreja, ou seja, em todo o mundo, a nossa igreja lê esses textos nas diversas línguas, povos, culturas e nações. Se nós participarmos de uma missa em qualquer lugar do mundo, em uma igreja católica, nós vamos ouvir esses textos. Isso é até muito interessante, porque quando você viaja pelo mundo e leva o seu texto da liturgia diária, você entra na igreja, você pode não entender a língua, mas uma coisa você vai saber que, salvo uma rara exceção, que ali pode estar acontecendo uma festa que seja própria daquela nação, daquela igreja, daquela região, você vai ter o texto do Evangelho que é comum para toda a igreja no mundo. Hoje nós nos encontramos com um episódio que, depois de ouvirmos grandes nomes para a história da nossa fé, nós ouvimos falar de Pedro, ouvimos falar de Paulo, de Estevão, de Cornélio. Hoje nós temos um grupo simples e anônimo que parte, que foge, que se espalha, uma diáspora por causa da perseguição religiosa, e eles chegam para a Fenícia, Chipre e Antioquia. Em Antioquia eles começam a pregar, não somente para os judeus, mas também pregam para os gregos. E ali então começam a ter manifestações a favor do apostolado deles. Começam a acontecer as conversões. Vai se dizer assim: e a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém envia para eles Barnabé para que possa então permanecer com eles e para assegurar aquela comunidade do seu caminho de fé. E depois, tendo encontrado Saulo, levou-o também para Antioquia. Então eles dois, Barnabé e Saulo, ficam ali em Antioquia por cerca de um ano. Ou seja, essa comunidade, quando Jerusalém se apercebe, não os envia para anunciar o querigma, porque já sabiam que alguém tinha anunciado antes. Envia para dar formação. Depois do primeiro anúncio era preciso consolidar a fé, era preciso a catequese, era preciso então uma estrutura de celebração, uma estrutura de pastoral para aquela igreja. Mas em Antioquia acontece um fato importante, narrado na história, documentado nos Atos dos Apóstolos. É ali pela primeira vez que aqueles que creem no Cristo serão chamados de cristãos. Isso é um fato importante, porque começam a distinguir que eles não eram uma seita judaica, não era mais um grupo religioso, mas era um grupo com identidade específica, que era crer no Cristo. E é isso que vai então ser considerado como o diferencial deste grupo. Então dali nasce esse nome que é tão importante para nós. Somos cristãos. Sabe que os primeiros santos da igreja, quando eles são perguntados o que eles são, eles respondem assim: sou cristão.
Seria tão belo se nós tivéssemos essa capacidade de dizer isso, né? Temos tanta resposta para essa pergunta, quando perguntam o que nós somos, que talvez nós esquecemos aquilo que nos dá a essencialidade da nossa vida. Somos cristãos, é este que deve ser o diferencial da nossa vida. No Evangelho de hoje, nós estamos com Jesus que, depois de ter falado aquelas parábolas sobre o bom pastor que nós ouvimos no domingo, que é o início do capítulo 10. Nós escutamos partes diferentes a cada ano, mas logo em seguida, Jesus está no templo para a festa da dedicação. É uma festa importante. No livro dos Macabeus se fala deste momento, a reconstrução do templo, era o ano 165 a.C., que se faz a dedicação do novo templo pelos irmãos Macabeus. E naquela ocasião, os judeus, quando João fala judeus, ele está falando daqueles que são as autoridades e também perseguidores de Jesus. Eles vão perguntar: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus vai dizer assim: já vos disse. Na verdade, esta pergunta nos evangelhos sinóticos ela é feita no Sinédrio. Então já é no final da vida pública de Jesus. No Evangelho de João, Jesus está se apresentando como o Messias, como o Filho de Deus, desde o início. Então esse tema volta. Até esse momento estamos no capítulo 10, Jesus já falou umas 3 vezes claramente isso. Então, agora diante da pergunta clara, Jesus vai dizer: já vos disse, as obras que eu faço, então as obras dão testemunho que ele faz isso em nome do Pai, então elas dão testemunha da união dele com o Pai, mas vós não acreditais, vós não sois das minhas ovelhas. Então aqui reflete as parábolas que Jesus contou sobre o bom pastor. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Aquilo que já no discurso do bom pastor Jesus dizia, esse conhecimento que é relação de amor, não é um esforço intelectual, mas escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus. O modo como nós nos preparamos para reconhecer a voz do nosso pastor é através da frequência à palavra de Deus, através da escuta da palavra de Deus, que nos dá a possibilidade de reconhecer quando quem nos fala, mesmo pretendendo estar falando em nome de Deus, esteja de fato dizendo a palavra de Deus. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Então, este amor do pastor para com as ovelhas se torna doação, se torna relação de amor. Mas Jesus hoje, no final do Evangelho, vai dizer clara e explicitamente para os judeus: eu e o Pai somos um. Ora, nenhum Evangelho explora tanto esta unidade de essência, essa unidade vital entre o Filho e o Pai, como o quarto Evangelho. Jesus vai fazer diversos discursos que coloca claramente esta união dele com o Pai e que é para nós sempre eco daquilo que já está no prólogo do quarto Evangelho, aonde ele vai dizer assim: Deus ninguém jamais o viu, mas propriamente o Filho de Deus o revelou. Então Jesus é para nós a única possibilidade de conhecer Deus. Queremos saber como é o nosso Deus? Olhemos para a pessoa de Jesus. É Ele o Senhor, é Ele que nos dá a conhecer, se dando a conhecer. Em revelando-se a si mesmo, Jesus nos revela o Pai, porque o Pai não se deixou ver. Na verdade, na tradição bíblica se crê que se alguém visse o rosto de Deus, não conseguiria sobreviver diante de um mistério tão grande. Então, na pessoa de Jesus, nós vemos o rosto de Deus. Na pessoa de Jesus, Deus nos mostra com quem Ele anda, o que Ele gosta. E o Deus que é pensado como o Deus imenso e transcendente, se coloca na pessoa de Jesus, ao lado dos frágeis, ao lado dos pecadores, condenado dos evangelhos, porque Ele se fazia visitar, e visitava e estava com os pecadores e com os publicanos.
É esta misericórdia que transborda, que nós vemos da revelação que Jesus nos faz do Pai. Que seja um dia cheio da misericórdia de Deus e que nós possamos nos honrar e aprender a nos apresentar como somos cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.